E aí, meninos, meninas, rapaziada, voltando com vocês agora para mais um encontro, para mais uma aula, e nesse momento, para trabalhar com vocês especificamente o romance Angústia, o mais complexo das obras dos romances de Graciliano Ramos, certo? Então nós temos aqui o autor, já trabalhado com vocês em outros momentos, o alagoano que veio para o Rio de Janeiro, voltou para Alagoas, foi prefeito do interior, cassado, funcionário público em Maceió. E aí, nesse período, ele inicia a produção literária. Inicia a produção literária com os romances em primeira pessoa, Caetés, São Bernardo e Angústia. Depois, a prisão, Vidas Secas, e o caráter político, o caráter social, as relações sociais muito fortes em Vidas Secas. Angústia é um livro que retrata mais as relações pessoais, menos as relações sociais. É mais um caráter essencial do que propriamente social, certo? Angústia é o mais bem acabado nesse plano, nesse sentido, certo? Um romance marcado pelo existencialismo, um romance marcado pelo indivíduo com as suas escolhas, com as suas opções e as consequências dessas escolhas, dessas opções, certo? Então nós temos aqui o Luiz da Silva, o personagem que se constrói, o personagem que a princípio é nada, mas que vai se construindo, se tornando funcionário público, jornalista, graças às suas ações, e que em um determinado ponto da vida, frustrado, angustiado e amargurado, quando ele pensa que se encontrou, aí vem um desastre, um elemento estressor que vai levá-lo a cometer um crime. O envolvimento dele com a moça Marina, ele constrói a imagem da mulher, dessa mulher, uma imagem que na verdade não corresponde à realidade. Ele constrói a imagem da mulher para casar. E na verdade ela começa a ter um caso com o colega dele, com o conhecido dele, o Julião. E isso vai levá-lo a cometer um crime e posteriormente no desfecho do livro nós vamos ter um indivíduo com mais um problema. Ele já tinha muitos problemas, agora tem mais um. Ele cometeu um assassinato. E esse é o ponto fundamental da obra. Então, uma obra expressionista, sombria, com o indivíduo retorcido, distorcido, tenso, sombrio, amargo, com um grupo de pessoas à volta dele sombrias, miseráveis, a miséria humana retratada nesse grupo de pessoas, um ambiente sombrio, um ambiente degradado, tudo levando à associação com o expressionismo. Tranquilo, meninos? O romance regionalista, ambientado em Maceió, com linguagem jornalista, ambientação regionalista, no interior de Alagoas, os engenhos, o engenho do avô do Luiz, mas com conflitos de caráter universal. Então nós temos aqui de novo um regionalismo nordestino, mas um regionalismo com temas universais. Acima de tudo, nós temos um retrato da miséria humana, da angústia, da tensão. O romance influenciado pelo expressionismo, pelo romance cortiço, a degradação, os tipos miseráveis parecidos com ratos, e por Crime e Castigo de Dostoiévski. O personagem vai cometer um crime e o castigo, a punição de caráter psicológico, a punição no inconsciente dele. Tranquilo, meninos? Vamos então à Angústia de Graciliano Ramos. Pois é, meninos, meninas, vamos lá então com Angústia, o ponto máximo de tensão, de angústia, de miséria humana, de degradação humana na obra de Graciliano Ramos. Os três romances em primeira pessoa, Caetés, São Bernardo e Angústia, apresentam o narrador protagonista marcado por essas características, certo? E Angústia é o ponto máximo de tensão. Nós temos aqui com vocês a primeira referência, o primeiro diálogo, a primeira relação de intertexto com o quadro Grito, do Eduardo Munch. Observe aqui o quadro, vocês podem procurar depois a descrição que o autor, que o Munch fez da circunstância em que ele elaborou a obra, que vocês vão encontrar perfeitamente as semelhanças. As paredes tornaram-se inconsistentes, fechei os olhos, encostei a cabeça à mesa, remexi os dedos com um fósforo queimado. Um humor enchia-me os ouvidos, burburinho aqui crescendo e me dava a impressão de que a casa, a cidade, tudo caía lentamente. As paredes desmoronavam como passas de algodão. E no ruído confuso surgiam sons que me arrastavam à realidade, o tic-tac do relógio, o apito do guarda civil, o canto de um galo, um miar de gato no telhado. Essas notas familiares me desesperavam. Luiz da Silva, o narrador, protagonista do romance Angústia. Então observe aqui, o primeiro ponto, a relação com o quadro, a tela, o grito do Eduardo Munch. Segundo ponto, o grau de miséria, de vulgaridade dos personagens, sabe? Personagens se assemelham a ratos, personagens animalizados, que lembram o Cortiço, de Aloysio Azevedo, uma grande influência na obra do autor.
E o terceiro ponto, a terceira relação de intertextualidade, crime e castigo de Dostoiévski. Ao contrário da obra do Russo, nós temos aqui o crime como um ponto de chegada, não como ponto de partida. E ao contrário também, nós não temos aqui uma redenção, certo? Nós temos aqui toda a questão da tensão provocada pelo crime e a questão da punição, do castigo que vai ocorrer no inconsciente do personagem, do narrador protagonista, que é o Luiz da Silva. Nós veremos essa questão do crime mais adiante na obra, certo? Então, na abertura de nosso trabalho, na abertura de nossa aula, essas relações de intertexto da obra Angústia, de Graciliano Ramos. Ok, meninos? Vamos lá na sequência. Pois é, meninos, meninas, vamos lá então ao narrador de Angústia. Nós sabemos que toda a obra é construída na perspectiva do narrador. Nós vimos com vocês lá no Machado de Assis, com Brás Cubas e o Bentinho. Memórias Póstumas construído na perspectiva do Brás e Dom Casmurro construído na perspectiva do Bentinho. Então nós temos em Angústia a perspectiva do Luiz da Silva, o narrador, o homem de 35 anos, o homem amargo, pessimista, sombrio, retorcido, distorcido. Por quê? Porque ele tem todos os problemas que o indivíduo pode ter, tá? A repressão sexual, o indivíduo que não conheceu a mãe, não desenvolveu o complexo de Édipo, tem uma relação muito difícil, muito problemática com a figura paterna, o avô, fazendeiro, o pai, comerciante. São figuras que não trouxeram a ele proteção, carinho, são figuras rejeitadas por ele. Tanto é que na sua juventude as relações que ele tem com mulheres é com prostitutas, ele não tem nenhuma relação afetiva. Então, um homem muito complicado e que perdeu o pai, perdeu o avô, vem para Maceió, consegue se estabelecer como funcionário público, como jornalista, mas se considera um intelectual incompreendido, se considera um indivíduo desajustado, não consegue se encaixar. Os amigos são pessoas miseráveis, são pessoas que se consideram, que se colocam num ponto inferior a ele. A empregada, um indivíduo que lembra muito a figura de um rato, nós temos muito rato na história, muitas referências a rato na história. Então é esse indivíduo que finalmente vai se envolver com a Marina. Ele nunca teve uma relação afetiva. Quando ele acha que ele tem uma relação afetiva com a Marina, quando ele pensa que vai casar, ele descobre que ela tem um caso com Julião, conhecido seu. E aí ele vai cometer o crime, ele vai humilhar a Marina e vai matar o Julião. Então, vai resolver o problema? Não, ele vai acumular mais problema, vai se tornar mais sombrio, mais retorcido, mais complexo, mais frustrado ainda. Vamos lá então a outro ponto que trabalha também essa complexidade do romance. Segundo ponto do romance Angústia, o narrador protagonista, Luiz da Silva. E nós já temos aqui um personagem frustrado, angustiado, degradado, miserável, sombrio. Portanto, toda a perspectiva da obra é essa. Uma perspectiva marcadamente expressionista, de um indivíduo recolhido num canto, como o rato, acompanhado de indivíduos que também se assemelham a ratos. A miséria humana expressa constantemente na sua casa, nas pessoas à sua volta, ou todas elas associadas à questão da degradação humana. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui o romance narrado em terceira pessoa, em primeira pessoa, em primeira pessoa, o narrador protagonista autodiegético, diegese narração, narrativa, o autor que narra a sua própria vida. E o Luiz, um indivíduo de meia idade, funcionário público solitário, frustrado como intelectual, como homem, todas as frustrações da vida possíveis ele tem. É essa a perspectiva da narrativa. Acompanhe comigo a leitura de dois momentos, dois fragmentos dessa narrativa para vocês perceberem toda a tensão, a angústia, a linguagem densa, tensa, difícil. Julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremora nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me ofício, um relatório para datilografar na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma existência mole de carne gorda. E lá vem o erro. Tento vencer a obsessão, capricho em não usar a borracha, concluo o trabalho, mas a resma de papel fica muito reduzida. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras desse nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Graciliano Ramos, Angústia.
Então nós temos aqui um narrador claustrofóbico, uma narrativa claustrofóbica, tensa, densa, difícil, angustiante, certo, meninos? Tudo em função dessa perspectiva do narrador que tem essas características como ser humano, ok? Então, ao contrário de Vidas Secas, nós temos agora um indivíduo que tem domínio da linguagem, ele é jornalista, ele escreve, ele quer ser escritor, tem pretensões de ser escritor. Logo, a questão da narrativa em primeira pessoa tem a ver também com esse aspecto, tá? Porque o livro tem um caráter intimista, psicológico e tal, mas o Luiz tem domínio de linguagem. Então, ao contrário dos personagens de Vidas Secas. E os personagens aqui, a exemplo de Vidas Secas, são personagens que têm uma complexidade psicológica muito intensa. São personagens esféricos, degradados, miseráveis, que extrapolam inclusive o conceito de herói problemático, tá? É mais do que isso. São personagens de um grau de miséria humana muito intensa, são personagens com um grau de angústia muito tensa, muito intensa, com a densidade, com a tensão em seu grau máximo. É mais do que herói problemático, certo? É uma prosa de caráter intimista que traz personagens esféricos e muito complexos. Principalmente a questão do protagonista, Luiz. Então nós temos aqui um personagem central muito complexo, um personagem muito tenso, muito denso. E os personagens secundários que movem essa tensão se dividem em dois grupos. Primeiro, o grupo dos personagens que retratam a miséria humana, os personagens que se parecem com ratos, a influência aqui de um cortiço, tá? A vulgarização, a animalização do comportamento humano. Aqui nós temos os indivíduos à volta dele, o Moisés, o seu Ivo, o Pimentel, os vizinhos, que levam uma vida bem animalesca, principalmente na questão da sexualidade. Do vizinho que é comerciante, quando volta, ele e a mulher parecem gatos no cio, e o outro vizinho que tem 3 filhas e são 3 amantes dele, uma vida bem próxima da animalização. Esse é o primeiro grupo, tá? O grupo de personagens de miséria comparados a ratos, do qual faz parte também a empregada dele, a Vitória. E o outro grupo, o Julião e a Marina, o grupo que gera todo o conflito, que se torna o elemento estressor do personagem central, do protagonista e narrador Luiz da Silva. O Julião, que se torna conhecido, frequentador da casa dele, e a Marina, a vizinha com quem ele se envolve e com quem ele pensa que finalmente vai viver uma relação afetiva, para descobrir depois que ela vai trocá-lo pelo Julião. E isso vai desencadear o conflito central, o clímax e o ponto máximo da obra, certo? O crime e o castigo. Tranquilos? Então nós temos personagens complexos, porque é uma obra complexa, é uma obra de caráter reflexivo, uma obra feita para reflexão e não para entretenimento. Então, muito pensamento, muita reflexão e pouca ação. Nós temos aqui um mergulho no inconsciente humano, na figura do Luiz da Silva, com seus devaneios, com seu fluxo de consciência, com seus monólogos, refletindo sobre a sua condição e a relação do eu dele, do personagem, do eu, o narrador, com o outro e com o mundo. Tranquilo, meninos? Então vamos lá agora a mais um aspecto da obra. Personagens da obra Angústia, do romance Angústia. O livro tem poucos personagens, o livro tem pouca ação, é uma prosa predominantemente reflexiva, como convém à segunda fase do modernismo, da geração modernista, influência do realismo, neorrealista. A prosa de caráter reflexivo, de tensão psicológica e intimista muito forte, tá? A degradação humana muito acentuada, é isso que importa principalmente a obra. Observem que é verdade que tem o cigarro e tem o álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce, tristeza e raiva. Luiz da Silva, o protagonista da história. É de um personagem tenso, degradado e em estado de miséria humana quase que absoluto, um indivíduo angustiado, tenso, que comete um crime, ele mata o seu rival. Ao cometer esse crime, ele vai resolver o seu problema? Não, ele arruma outro problema, aumenta a tensão. E vem aí a questão do castigo, a punição no inconsciente, a punição psicológica ao crime que ele cometeu, certo? Luiz da Silva, protagonista. Nós temos assim, personagens secundários de relativa importância. O avô dele, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante, ele é de família tradicional do interior, mas o avô era rico. O avô, no final da vida, já havia quebrado, já havia falido, a decadência da oligarquia rural nordestina. O pai é comerciante, quando o pai morre também o pai está quebrado, não resta nada para o Luiz, a não ser pegar sua trouxinha de roupa e ir embora da cidade do interior, que é o que ele faz, certo? Então observem que o avô é todo pomposo, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, o pai já é só Camilo Pereira e Silva. A Marina, a namorada, que deflagra, que é responsável por todo o conflito, toda a tensão do romance.
porque a Marina vai namorá-lo, mas se torna amante do Julião, o outro. E isso gera toda uma tensão em Luiz, e o Luiz provoca no Luiz a necessidade de matar o seu rival, tá? De aniquilar o seu rival, que é o Julião. Um burguês folgado, conquistador, que vive conquistando as meninas bonitinhas da periferia, e a Marina é mais uma. O seu Ivo, que é um mendigo, um andarilho que aparece constantemente na casa dele e que traz para ele a corda com a qual ele enforcará o Julião. Corda, símbolos fálicos, corda, cobra, enforcamento, forca, são constantes na obra, tá? É uma simbologia marcante na obra, ao lado dos ratos. O Moisés, o judeu comunista, e a Vitória, a empregada, que também se assemelha a rato, tá? Ela recebe o dinheiro em terra, como rato que vai catando as coisinhas e colocando num cantinho. A Vitória é a empregada do Luiz, certo? Então nós temos aqui essa questão dos personagens. Eu vou ler com vocês um fragmento referente a Marina. Marina tinha deixado de ver-me à tarde, mas todas as noites a gente se reunia no fundo do quintal. Ela passava pelo buraco da seca e encostava-se ao tronco da mangueira, e eram beijos, amolegações que nos enervavam. Aquilo viera pouco a pouco, sem a gente sentir. Naturalmente, gastei meses construindo essa Marina que vive dentro de mim, que é diferente da outra, mas se confunde com ela. Na verdade, ele construiu a imagem da Marina como uma moça para casar. Ele tem que toda a questão de encontrar com ela à noite no quintal. Eles não transam. Ele tem a ideia de que era uma moça para casar. Daí a grande decepção dele, porque ele vai descobrir que ela está trocando por Julião e que o Julião vai engravidá-la e abandoná-la, certo? Ela faz ele de bobo, ela faz ele de trouxa. E o Julião, o rival, o outro sujeito inútil que nos apareceu, era muito diferente. Gordo, bem vestido, perfumado e falador. Tão falador que ficávamos enjoados com as lorotas dele. Não podíamos ser amigos. Em primeiro lugar, o homem era bacharel, o que nos distanciava. Além disso, Julião Tavares tinha educação diferente da nossa, vestia casaca, frequentava os bares da associação comercial e era amável em demasia, amabilidade toda na casca. Então nós temos aqui o rival, o indivíduo que vai conquistar a Marina e vai descartar a Marina depois, provocando a ira em Luiz, certo? Isso desencadeia, é o elemento estressor do Luiz, o que provoca nele a fúria e que vai levá-lo a matar o rival. Tranquilo, meninos? Angústia, como se trata de uma obra feita para refletir, prosa reflexiva, né, o realista, dentro da segunda fase modernista, tem pouca ação e muita reflexão. Portanto, o conflito é um conflito praticamente um conflito único, um conflito que se desenvolve no inconsciente do protagonista, narrador Luiz da Silva. Um indivíduo que não se encaixa, um indivíduo gauche, um indivíduo que não consegue se encaixar no mundo. E fica procurando culpado para isso. Aí nós temos a questão do existencialismo, o inferno é o outro. Então todo o conflito do livro gira em torno desse processo, do caráter existencial do Luiz, da tentativa dele de compreender sua relação com o outro, com o mundo e com ele mesmo. E claro que no final do livro nós vamos ter uma questão aberta, certo? Então nós temos aqui um personagem marcado por densidade, por muita tensão, por muita angústia, por muita miséria humana. E um conflito mal pautado mais pelo aspecto reflexivo, os devaneios, as digressões, o monólogo, pelo fluxo de consciência intenso, e menos por ações, e menos por atitudes, ações vividas no decorrer da história, certo? São poucas ações, muita reflexão. O conflito é praticamente um conflito único. Nós temos poucos conflitos secundários. Nós temos a questão da decadência do engenho, na figura do avô dele, pai fazendeiro, filho boiadeiro, o filho é comerciante, o pai dele é comerciante, neto sapateiro, que é o Luiz, funcionário público. Na questão do Moisés, a questão do judaísmo, na década de 1930, a referência ao nazismo, nas referências ao Estado Novo, a repressão à imprensa, muito marcante no decorrer do livro, mas basicamente o eixo é único, o eixo é um só. Trata-se da densidade psicológica, da tensão psicológica de Luiz da Silva, o narrador protagonista. Tranquilo, meninos? Vamos lá então a mais um ponto da obra Angústia. O conflito central do romance Angústia refere-se à degradação humana, miséria, tensão, miséria humana, tensão, o aspecto sombrio, claustrofóbico, expressionista, vividos por Luiz da Silva, o narrador protagonista. Nós temos aqui o mais bem acabado exemplo de narrativa reflexiva, de prosa reflexiva da segunda fase modernista. Uma herança do realismo, a segunda fase modernista neorrealista.
o romance feito mais de reflexão e menos de ação, pouca ação e muita reflexão. Esse é o objetivo de Angústia. Então nós temos aqui um livro que reflete, que tem como conflito central a degradação do Luiz da Silva, a miséria humana do Luiz da Silva, um indivíduo que tem muitos problemas, um indivíduo que não conheceu a mãe, não desenvolveu o complexo de Édipo, tem uma relação muito complicada com o avô, a figura decadente do coronel com o pai, uma figura degradada, bêbado, e que depois da morte dos dois, a solidão, o andarilho, até encontrar em Maceió, graças a amizades antigas, um emprego de funcionário público e jornalista. Então nós temos aqui um indivíduo solitário, um indivíduo que vive envolvido com pessoas degradadas, constantemente comparadas a ratos, e quando esse indivíduo pensa que se encontrou com 35 anos e que vai se casar com Marina e se acertar na vida, acontece com ele o golpe fatal, o elemento definitivamente estressor, que vai levá-lo ao crime, ele mata o rival e humilha a Marina, e ao castigo, castigo consciente, porque o crime não vai resolver os seus problemas, o crime, pelo contrário, vai acentuar a sua degradação, a sua miséria, a sua tensão e a sua angústia. Então esse é o conflito central. Nós temos poucos conflitos paralelos. A questão da família, da miséria humana, de pequenos fatos, pequenas narrativas envolvendo suicídios, tem muita corda, tem muita cobra, sempre elementos referindo-se à questão fálica e a questão da morte, a questão da degradação humana. A questão fálica, a repressão sexual vivida por ele, e a morte, a degradação humana que persegue o Luiz da Silva. Esses elementos são constantes, até que ele mata definitivamente o Luiz, no Julião, no final, com a corda dada a ele pelo andarilho, o seu Ivo. Então nós temos sim alguns conflitos paralelos, a questão dos judeus, vivida pelo Moisés, que faz constante referência à perseguição dos judeus na Europa, a questão da imprensa, a prostituição, a degradação da imprensa, a degradação do ser humano no vizinho que vive com as filhas, com as 3 filhas e que estupra as 3 filhas, a promiscuidade dos vizinhos. Então são pequenas tensões, pequenos conflitos, todos referentes à degradação humana. Esse é o ponto fundamental do livro, tá? O conflito central, a degradação humana, uma obra feita para refletir a condição de miséria humana, angústia humana, tensão, o mal-estar da civilização. Esse é o ponto fundamental do romance Angústia. Ok, meninos? Vamos a um outro ponto daqui a pouco. Acompanhe comigo aí um fragmento que reflete essa questão do conflito central do livro, tá? Entre o Luiz, o Julião e a Marina. Dr. Gouveia, Moisés, homem da luz, negociantes, políticos, diretor e secretário. Tudo se move na minha cabeça, como um bando de vermes. Em cima de uma coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara balofa de Julião Tavares, muito aumentada. Essas sombras se arrastam com a nitidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. O que estará fazendo Marina? Procura afastar de mim essa criatura. Marina, Julião Tavares, as apoquentações que tem experimentado nesses últimos tempos nunca existiram. Graciliano Ramos, Angústia. Reiterando com vocês, reafirmando, em função do caráter reflexivo da obra, o espaço. Interessa menos o espaço físico, é mais a questão psicológica, o inconsciente do Luiz. É importante fixar com vocês a questão do engenho, a pobreza, a decadência do engenho. São só os elementos negativos. A casa do pai no engenho, a casa do avô no engenho, a maneira como o pai o criou, o menino que era obrigado a nadar num poço cheio de cobra, depois ele aprendeu a lidar com a situação. A casa do pai, depois que o avô morreu na cidade, uma casa sem presença feminina, sem figura materna, uma casa sombria, uma casa sem amor. E depois a casa em que ele mora, em Maceió. Também uma casa marcada por sombras, frio, um ambiente frio, e com personagens que lembram muito a figura do rato, certo? Então nós temos aqui a questão do espaço físico, importa pouco. É importante a questão aqui do ambiente, da questão psicológica desses espaços. São sempre espaços sombrios, espaços marcados por caracteres negativos e não positivos, certo? Intensificando toda a tensão, intensificando toda a angústia do protagonista. E principalmente esse ponto, certo? Como é um livro existencialista, um livro de caráter psicológico intimista, interessa mais o que se passa na mente do personagem, no inconsciente do personagem, que vem para o leitor por fundo de consciência, por devaneios e monólogos, e menos o espaço físico em que os fatos acontecem, certo? Então, a cidade de Maceió, a fazenda do avô no interior, a cidadezinha no interior, a casa do Luiz interessam menos do que a mente dele, do que o inconsciente dele.
Tranquilos? Porque se trata de uma prosa psicológica, reflexiva, existencial. Menos ação e mais reflexão. Ok, meninos? Lembrando a vocês, o espaço físico bem expressionista, bem sombrio, o que reflete o estado de espírito, a psique do Luiz da Silva. Em Angústia, nós temos assim, um espaço restrito muito à casa do Luiz. Nós temos assim, referência à fazenda, a casa na cidade quando ele passou a infância e o princípio da adolescência no interior, a fazenda do avô, quando o avô morre perde tudo, a casa na cidade e o comércio quando o pai morre perde tudo, depois a casa alugada em Maceió. Nós temos a questão do Maceió, o trabalho, a repartição pública, o jornal, mas principalmente a casa. Uma casa tranquila, aparentemente, mas uma casa sombria, marcada pela degradação, com indivíduos degradados, ratos, frio, sombra, tensão, uma marca do espaço, tá? Observe aqui, por exemplo, nessa questão da descrição que ele faz desse espaço. Fico de pé, encostado na mesa da sala, olhando a janela, a porta aberta, os degraus de cimento que dão para o quintal. Água estagnada, lixo, canteiro de alfaces amarelas, a sombra da mangueira, por cima do muro baixo, ao fundo vê-se pipas e cacos de vidro, um homem triste que cria codornas sobre um telheiro, uma mulher magra que lava garrafas. Observem que são elementos assim, todos eles referentes à questão da degradação humana. Vejam esse outro texto aqui, ó. A chuvinha renitente açoita as folhas da mangueira que ensombra o fundo do meu quintal, em sombra. A água empapa o chão, mole como terra de cemitério. Qualquer coisa desagradável percebe-me sem se fixar claramente no meu espírito. Sinto-me aborrecido, aperreado. Debaixo da chuva azucrinante, espécie de neblina pegajosa, a mangueira do quintal e as luzeiras da casa vizinha estão quase invisíveis. Observem bem acentuado em todo o livro o caráter expressionista, na descrição das personagens e agora aqui na descrição da paisagem, certo? Então vamos lá agora na sequência para ver a questão do tempo na obra. E, obviamente, garotada, o tempo vai ser um tempo predominantemente psicológico. Nós temos aqui um andamento psicológico dos fatos que estão na mente do personagem, tá? Nós já iniciamos a história com os fatos acontecidos, ele já matou o Julião, está tenso, angustiado, preso na sua casa, com medo, fechado. O tempo cronológico, nós temos aqui toda a história do Luiz, que vem lá da fazenda em que ele nasceu, da decadência do avô, depois a casa do pai na cidadezinha, depois a mudança dele para Maceió, tornando-se funcionário público, até chegar aos 35 anos, que é o espaço de tempo que interessa a nós, é o recorte de tempo que interessa a nós. Então, o recorte de tempo que interessa é o momento em que ele conhece a Marina, a vizinha que muda-se para a casa ao lado, o envolvimento com ela, que ele fica vendo a Marina no quintal, o envolvimento com ela, a criação de uma relação afetiva e depois toda a tragédia que essa relação afetiva desencadeia. Então nós temos aqui durante esse espaço de tempo que é o reconhecimento da Marina, o envolvimento dele com a tentativa de construir uma relação afetiva com ela, a tragédia provocada porque ela vai desenvolver uma relação com o Julião e isso vai fazer com que o Luiz reaja, e ele reage humilhando a Marina e matando o Julião. Então nós temos assim, questão de poucos meses, certo? Ele conhece a Marina até o momento em que a Marina aborta, e para abortar tem que ser poucos meses de gravidez. Então nós temos aqui a questão do tempo, o tempo cronológico, questão de meses, e dentro desse tempo cronológico a inserção constante de fluxo de consciência, de monólogo, para trazer para o leitor as situações que geraram aquele personagem tão problemático. E o devaneio, o fluxo de consciência, o monólogo, existe exatamente em função disso, tá? A digressão, para levar o leitor à reflexão. Ok, meninos? Vamos lá então para a conclusão de Angústia de Graciliano Ramos. Nós temos aqui a questão do tempo, bem acentuado o tempo, a questão da linguagem tensa que determina o tempo, porque o tempo é um tempo marcado também pela tensão, tá? A tensão é constante na obra. O tempo histórico, nós estamos aqui na década de 1930, o governo Getúlio, nazismo na Europa, as referências ao nazismo, a perseguição aos judeus, e as referências ao governo Getúlio, a repressão do governo, principalmente na questão da imprensa, certo? E o tempo da narrativa, nós temos assim, tanto o tempo cronológico, que é o período que vai do momento em que o Luiz conhece a Marina até o momento em que ele mata o Julião. Então é questão de meses. Então nós temos assim as inserções do flashback, devaneios, do fluxo de consciência, nós veremos aí na sequência um exemplo de fluxo de consciência que você está muito usado, é uma das primeiras obras a usar propositalmente como recurso literário o fluxo de consciência. Observe aqui comigo essa questão do tempo. A Réstia descia a parede, viajava em cima da cama, saltava no tijolo. E era por aí que se viu que o tempo passava.
Mas no tempo não havia horas. O relógio da sala de jantar tinha parado. Certamente fazia semanas que me tiravam no colchão duro, longe de tudo. Nos rumores que vinham de fora, as pancadas dos relógios da vizinhança morriam durante o dia. E o dia estava dividido em 4 partes desiguais. Uma parede, uma cama estreita, alguns metros de tijolo e outra parede. É bem acentuada a questão do tempo psicológico, então o tempo físico não interessa. Interessa aqui a questão do tempo que não anda, do tempo que está parado. E na sequência eu verei com vocês um exemplo de fluxo de consciência, de devaneio do narrador. Fluxo de consciência. Debaixo da chuva, a mangueira do quintal está toda branca. O papagaio na cozinha bate as asas, sacudindo os salpicos que vêm da biqueira. Afago pelo macio do meu gato mourisco que dorme enroscado na cadeira. Nós estamos aqui o tempo presente, ele na casa. As ideias ruins desaparecem, agora vem o devaneio, o fluxo de consciência, o momento de devaneio. O momento em que ele foge e vai todo ele para um tempo que é o tempo do inconsciente. Isso é fluxo de consciência. Marina desaparece. Põe-me a vagabundear em pensamento pela vila distante, onde ele passou a infância. Entro na igreja, escuto os sermões e desaforos que Padre Inácio pregava aos matutos. Arreda, polvo, raça de cachorro com porco. Sento no paredão do açude, ouço a cantilena dos sapos, vejo a figura sinistra de seu Evaristo enforcado e os homens que iam para a cadeia amarrados de cordas, Graciliano Ramos. Essa é uma constante no livro, tá? A inserção do tempo psicológico pelo fluxo de consciência. Fluxo de consciência é uma marca da obra Angústia. E essa marca reflete o tempo psicológico que é constante dentro do romance. Ok, meninos? Escrito na década de 1930, influenciado pelo existencialismo do alemão Martin Heidegger, pela psicologia de Freud, pelo pensamento marxista, Angústia é o romance que reflete esses 3 aspectos, certo? O existencialismo, o ser humano é princípio é nada, só depois ele será alguma coisa e aquilo que ele fizer de si mesmo. Ou seja, o ser humano é fruto de suas ações. O que o Luiz da Silva é fruto de todas as ações. Foi ele que construiu isso. A influência de Freud, a questão do inconsciente, a questão da sexualidade, um indivíduo muito reprimido sexualmente, um indivíduo com muito problema de sexualidade. E que vê em Marina a figura da mulher, numa relação assim, que ele busca construir uma relação afetiva que ele nunca tinha construído, nem com a mãe, nem com outras mulheres. E essa frustração causada pela traição da Marina, que vai ser o elemento estressor que desencadeia toda a tragédia pessoal. Então nós temos aqui Heidegger, existencialismo, Freud, as teorias da psicanálise, e Karl Marx é um livro que faz uma crítica muito forte à questão do capitalismo, ao poder da imprensa, dos aparelhos ideológicos do Estado, da polícia, do Estado em si, do Estado repressor de Vargas. Então nós temos a influência de Karl Marx também. Mas, acima de tudo, nós temos um romance expressionista, de ambientação sombria, lembra muito o Grito do Eduardo Monk, o que não se encaixa, o Eu Gauche, a maneira do Drummond, que é o narrador e protagonista Luiz da Silva. A ligação com o Cortiço na questão da vulgarização das relações humanas, da animalização, da proximidade dos personagens com ratos, e a influência de Dostoiévski, Crime e Castigo. É esse o ponto que eu procurei trabalhar com vocês, tá? Uma boa semana, bons estudos e um abraço do titio Simas.